Você já sentiu como se uma presença invisível estivesse com você mesmo nos dias mais escuros? Já teve aquela sensação de ser abraçado por dentro, quando o mundo parecia estar desmoronando lá fora? Já chorou durante uma oração sem saber exatamente o motivo, apenas sentindo algo muito maior do que você se movendo no seu interior? Essas experiências, por mais sutis que sejam, não são frutos do acaso ou da emoção. Elas são sinais, pequenos sussurros de uma presença santa, viva, real. Hoje, eu quero que você feche os olhos da alma e abra o coração para entender uma das maiores riquezas da vida cristã, como reconhecer a presença do Espírito Santo. Porque, talvez, o que você sente há tanto tempo e não consegue explicar seja exatamente ele. O Espírito Santo não chega com estrondo na maioria das vezes. Ele não invade, ele se aproxima, como um vento suave ao entardecer, como a brisa que refresca a alma cansada, como o consolo que ninguém mais consegue oferecer. Sua presença é doce, mas firme, suave, mas poderosa. E reconhecer quando ele está ali, ao nosso lado, não é apenas uma questão de sensibilidade, mas de intimidade. Não é sobre ver com os olhos naturais, mas sobre discernir com o Espírito. Deus deseja que você o sinta, que o ouça, que perceba que ele nunca esteve distante. Mas para isso, é preciso aprender a escutar não com os ouvidos, mas com o coração. Você quer saber se o Espírito Santo está com você? Então olhe para dentro de si. Comece prestando atenção àquela paz que vem do nada, em momentos nos quais o mundo esperaria que você estivesse em desespero. Aquela paz que preenche os vazios, que silencia os gritos da alma, que acalma a tempestade mesmo quando o mar continua revolto. A Bíblia diz que essa paz excede todo o entendimento humano. Ela não faz sentido para quem está de fora, mas você sente, você sabe. É como se o próprio céu tocasse sua mente, dizendo: eu estou aqui. Quando o Espírito Santo está presente, mesmo que as circunstâncias não mudem, algo muda dentro de você. E isso já é suficiente para te manter de pé. E se tem algo que só o Espírito é capaz de produzir, é o verdadeiro arrependimento. Não a culpa que oprime, mas o arrependimento que liberta. Ele é quem nos convence do pecado, mas não para nos envergonhar, para nos restaurar. Quando você sente no fundo da alma que precisa mudar, que precisa pedir perdão, que não pode continuar do mesmo jeito, é Ele te conduzindo ao colo do Pai. É Ele revelando que o amor de Deus é maior do que o seu erro. É Ele limpando a casa por dentro, arrancando o que não presta e colocando no lugar algo novo, santo, puro. Arrependimento verdadeiro é fruto da presença de Deus em ação. E você nunca mais será o mesmo depois que experimentá-lo. Há também uma transformação sutil, mas poderosa, que acontece em quem tem o Espírito, a sensibilidade ao outro. Você começa a enxergar as pessoas com olhos diferentes. O coração se parte por aquilo que antes era ignorado. Uma simples conversa se torna um momento de cuidado. Você sente vontade de ajudar, de estender a mão, de orar por alguém que está do seu lado no ônibus, mesmo sem conhecê-lo. Isso não vem da carne. Isso é o Espírito Santo moldando você ao caráter de Cristo. Ele é quem planta os frutos: amor, mansidão, bondade, domínio próprio. E de repente, você percebe que está amando mais, que está reagindo com mais paciência, que está perdoando com mais facilidade. E quando isso acontece, você não tem dúvida, é o Espírito agindo em você. Talvez uma das marcas mais lindas da presença do Espírito seja a forma como ele fala. E sim, ele fala. Não como uma voz audível que ecoa pelos ares, mas como uma certeza interna que não dá para ignorar. É uma convicção, uma direção clara, um toque no coração. Você sente que deve tomar um caminho, mesmo que pareça ilógico, sabe que é o certo. Você pensa em ligar para alguém e depois descobre que aquela pessoa estava precisando exatamente daquela ligação. Você decide orar por alguém. Ao fazer isso, percebe que Deus já estava preparando tudo. Isso é o Espírito te guiando, te conduzindo, te levando exatamente para onde Ele quer. Ele é o teu conselheiro. E quanto mais você o ouve, mais íntimo você se torna dele. A presença do Espírito também se revela na palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, aquele versículo que já leu tantas vezes salta aos seus olhos com um novo significado. Quando você sente que o texto foi escrito exatamente para você. Quando as Escrituras se tornam vivas, é Ele quem está ali. O Espírito ilumina a palavra. Ele é o mestre que nos ensina,
o intérprete divino que revela as verdades escondidas. Você pode estar lendo a Bíblia sozinho, mas nunca estará realmente só. O Espírito está ali, sussurrando entre as linhas, apontando o que precisa ser visto, falando diretamente ao seu espírito. É por isso que a palavra é viva, porque ela é inspirada por ele. E quando as forças faltam, quando a alma se sente fraca, quando o corpo já não aguenta, é o Espírito que nos sustenta. Você já passou por algo tão difícil que achou que não suportaria? Um luto, uma separação, uma decepção profunda. E mesmo assim, algo dentro de você insistia em continuar. Isso não é apenas resiliência. Isso é presença divina. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos dá força quando não temos mais nenhuma. É Ele que nos levanta, que nos abraça, que nos dá o fôlego para continuar respirando quando tudo parece perdido. Não subestime esse poder silencioso. Ele pode ser discreto, mas é imensamente forte. E sabe quando você percebe que está mesmo cheio do Espírito, quando tudo dentro de você clama por Deus, quando você acorda e sente vontade de orar, quando você está dirigindo e começa a adorar, quando você passa por um problema e a sua primeira reação é dobrar os joelhos, quando você sente saudade da presença de Deus. Esse desejo crescente, essa fome, essa sede, são sinais claros. Quem tem o Espírito não se contenta com pouco. Quer mais, busca mais, anseia mais, porque sabe que em Deus está tudo o que precisa. O Espírito Santo acende esse fogo dentro de nós. Um fogo que arde, que purifica, que consome tudo o que é raso e nos leva a mergulhar mais fundo na intimidade com o Pai. Então, se hoje você está se perguntando se o Espírito Santo está com você, eu quero te dizer, sim, Ele está. Talvez em silêncio, talvez aguardando que você se volte de novo para Ele. Mas Ele nunca te abandonou. Ele está nas pequenas coisas, no toque da palavra, no consolo durante a oração, na força que te mantém de pé, no desejo de continuar mesmo quando a fé balança. O Espírito habita em todo aquele que confessa Jesus como Senhor. E Ele quer se manifestar mais e mais na sua vida. Ele quer te conduzir por caminhos de santidade. Ele quer te fazer ouvir a voz de Deus. Ele quer ser teu amigo, teu consolo, teu guia. Abra o coração. Convide-o a entrar e prepare-se para viver uma jornada de transformação. Reconhecer a presença do Espírito Santo é como aprender uma nova forma de escutar, não com os ouvidos, mas com a alma. O mundo grita, exige, distrai, mas o Espírito sussurra. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele espera o silêncio da entrega. E talvez seja por isso que, muitas vezes, sentimos que não ouvimos, quando na verdade é o nosso coração que ainda não parou. A correria da vida tem nos ensinado a viver no automático, mas o Espírito Santo nos chama a viver no íntimo. Enquanto o mundo nos cobra performance, Ele nos oferece presença. E é quando a alma cansa de correr que a gente começa a escutar o som da eternidade dentro de nós. Você quer sentir a presença do Espírito de forma mais profunda? Comece pela rendição. Entregue o controle. Deixe que Ele tome a direção da sua vida. Muitas vezes, queremos a presença de Deus, mas queremos manter as rédeas. Queremos ouvir sua voz, mas insistimos em decidir o caminho. O Espírito Santo se manifesta com mais clareza na vida daqueles que permitem que Ele governe. Não se trata apenas de buscá-lo nas emergências, mas de andar com Ele todos os dias, de acordar e dizer, Espírito Santo, seja meu guia hoje, escolha por mim, fale comigo, me corrija, me fortaleça, me conduza. E Ele faz isso. Ele responde. Ele se alegra quando é convidado a fazer parte da sua rotina. E quando você começa a caminhar com o Espírito, algo extraordinário acontece. Você aprende a discernir os ambientes. Você entra em um lugar e sente algo diferente. Não é julgamento, é percepção. O Espírito te mostra o que há por trás das aparências. Te revela quando algo não está alinhado com o coração de Deus. E isso é proteção. É zelo. É cuidado. Ele te impede de se conectar com o que pode te ferir espiritualmente. Da mesma forma, te impulsiona a se aproximar de lugares onde Deus deseja te usar. Com o Espírito, até o silêncio fala, até o olhar se torna oração.
Até o ambiente se transforma quando você chega, porque ele está em você. Você também começa a perceber que as orações mudam. Elas deixam de ser repetições, se tornam conversas. O Espírito Santo nos ensina a orar. Ele nos mostra o que pedir. Ele nos lembra promessas que havíamos esquecido. Ele nos inspira palavras que nem sabíamos que tínhamos. E quando as palavras faltam, ele ora por nós. Você já chorou em oração e sentiu como se Deus entendesse tudo o que você queria dizer? Isso é o Espírito intercedendo. Ele transforma o choro em clamor, transforma o gemido em linguagem celestial. E mesmo quando o mundo diz que você está fraco, ele está fortalecendo você no secreto. A oração no Espírito não é eloquência, é entrega. E quando o Espírito se move, não há como permanecer o mesmo. Há um quebrantamento profundo que toma conta do nosso interior. O orgulho cai por terra, a vaidade perde força, o ego se cala, porque a presença do Espírito revela quem somos e revela quem Deus é. E nesse contraste, vemos o quanto precisamos dele. Mas não é um confronto que nos afasta, é um toque que nos atrai. É como se ele dissesse: eu sei quem você é, sei o que você fez, mas mesmo assim, eu quero habitar em você. E quando você entende isso, o coração se derrete. O Espírito Santo não vem para acusar, ele vem para restaurar. Ele é o sopro de vida que recomeça tudo dentro de nós. Você começa a viver não apenas por obrigação, mas por paixão. Servir a Deus deixa de ser peso e passa a ser prazer. Ler a Bíblia deixa de ser rotina e se torna encontro. Ir à igreja não é mais um compromisso, é um momento de comunhão com o céu. O Espírito Santo desperta amor pelas coisas do alto. Ele limpa os olhos da alma para que possamos ver beleza onde antes havia apenas religião. Ele tira o véu, e a vida cristã se torna viva, pulsante, cheia de cor, cheia de sentido. Ele transforma o árido em fértil, transforma o seco em fonte. O Espírito Santo nos devolve a alegria da salvação. E mesmo nos momentos em que erramos, porque sim, todos nós ainda tropeçamos, ele não nos abandona. Ele é como aquele amigo fiel que, mesmo vendo nossa queda, estende a mão. O Espírito nos constrange com amor. Ele não grita, não empurra, não rejeita. Ele apenas fica. Ele espera. E quando decidimos voltar, ele celebra. A Bíblia diz que ele é como o selo de Deus em nós. E isso significa que, mesmo quando estamos longe, ele está marcando nosso espírito com a promessa de que somos filhos. E filho pode até se desviar, mas não perde a identidade. O Espírito nos lembra quem somos, mesmo quando o mundo tenta nos convencer do contrário. Às vezes, você sentirá o Espírito em lágrimas, outras, em sorrisos. Às vezes, em um arrepio na oração. Outras, em uma quietude que não dá para explicar. Ele se manifesta de muitas formas, e todas elas apontam para a mesma verdade: Deus está perto, muito mais do que você imagina. Ele está na sala onde você ora, no carro onde você conversa com Deus em silêncio, na madrugada em que você acorda sem motivo e sente o impulso de orar por alguém. O Espírito Santo está presente em todos os momentos, basta sensibilidade para perceber. Ele é o Emanuel dentro de nós, Deus conosco todos os dias. E se você tem sede dele, então é porque ele já está te chamando. Ninguém deseja Deus por conta própria. Esse anseio que você sente é o Espírito te atraindo. É ele te chamando para mais. E quanto mais você se aproxima, mais ele se revela. É como um poço profundo. Quanto mais você cava, mais água jorra. Quanto mais você busca, mais ele se manifesta. E nessa busca, você vai descobrindo que não precisa mais andar sozinho, que o Espírito é seu melhor amigo, que ele te entende como ninguém, que ele te ama como ninguém, e que ele jamais vai desistir de você. Se até aqui o Espírito falou com você, não ignore esse toque. Continue alimentando essa presença. Abra o coração todos os dias. Escolha andar com ele. Escolha ouvir sua voz. Escolha depender dele. Porque quando o Espírito está presente, não há escuridão que dure, não há dor que permaneça, não há prisão que resista. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E essa liberdade é o que Deus preparou para você. Se esse momento te tocou, se de alguma forma esse texto foi como um sopro de Deus na sua alma, então não vá embora sem deixar o seu like.
Isso ajuda a espalhar essa mensagem para muitas outras pessoas que também precisam sentir a presença do Espírito. Aproveita também e se inscreva no nosso canal Chama do Versículo, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer a sua fé, renovar suas forças e te aproximar ainda mais de Deus. E antes de sair, eu quero te convidar a assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai continuar falando ao seu coração e te levar ainda mais fundo nessa caminhada com o Espírito Santo. Que a graça do Senhor te acompanhe, que a presença dele seja constante em seus dias e que você jamais se esqueça: o Espírito de Deus habita em você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.